É com alegria que estamos aqui neste momento para desenvolver um assunto que tem por título o espiritualismo. Para que isso aconteça, nós iremos inicialmente ler algumas passagens bíblicas. Iremos iniciar por Atos 2 e os versos 1 a 8. Acompanhe comigo a leitura. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Lemos agora Atos 4 e os versos 32 a 35. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. E como última passagem que vamos ler nesse instante, 1 Coríntios 2 e o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As outras passagens nós citaremos no decorrer desse assunto. Durante 4.000 anos, a terra esperou pela presença de Jesus. Isaías 9:6 diz: Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus estava dizendo ao mundo quem seria Jesus. Quando nasceu o primeiro filho de Adão, já Adão pensou que fosse Jesus. E assim aconteceu com todos os patriarcas ante e pós-diluvianos. Com 4.000 anos de existência terrestre, Jesus nasceu. Foi recebido pelos pastores, pelos magos do Oriente, por Ana e Simeão. Quando ele tinha 12 anos, ele foi ao templo e, ao ver aquele cordeiro sendo oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele sentiu-se o próprio cordeiro. A Bíblia não revela muito a respeito da vida de Jesus desde o seu nascimento até os 30 anos de idade. Mas quando ele estava com 30 anos, José já havia falecido, ele deixou a carpintaria de José, despediu da sua mãe, dos seus irmãos, deixou a sua ferramenta e partiu lá para o deserto para ser batizado por João Batista. Curioso que João era primo de Jesus, mas eles nunca haviam se encontrado. Mas o Espírito Santo havia revelado que um dia João teria esse privilégio. E João sonhava com esse dia. Dirigido pelo Espírito Santo, Jesus foi ao deserto. Quando João batiza a última alma, naquele dia, um ser se dirige a ele e diz: João, eu vim aqui para ser batizado por você. E João, ao sentir-se na presença de Deus, ele disse: Senhor, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Como é que o Senhor pede para batizá-lo? E Jesus convenceu a João de que deveria descer as águas e ser batizado naquele momento, para que se cumprissem as Escrituras. Os dois desceram as águas, Jesus foi batizado, saiu logo da água e ajoelhou-se às margens do Jordão e começou a orar. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus. E ouviu-se a voz do Pai dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali se encontraram as três pessoas da Trindade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Deus estava coroando o trabalho de Jesus. Logo após, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus ficou cerca de 40 dias lá no deserto, orando, jejuando, estudando a Bíblia e se preparando para o encontro com o inimigo.
Quando terminaram os 40 dias, Jesus agora cansado, com fome e com sede, estava assim próximo de umas pedras que tinham um aspecto de pão feito em casa. E Jesus começou a pensar, se meu pai agora enviasse um anjo do céu para que eu pudesse ser alimentado, seria muito bom. E nesse momento aparece um anjo belo, fulgurante, e ele pensou, quem sabe o pai tem ouvido a minha prece. Mas quando aquele anjo abriu a sua boca e disse, tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães, Jesus sentiu que não era um anjo do céu, que havia vindo para servi-lo, porque senão não teria colocado a sua divindade em jogo. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquele anjo levou até o pináculo do templo. Era muito alto, falou, lança daqui para baixo, porque aos teus anjos dará ordem do teu respeito para que não tropeces em nenhuma pedra. E Jesus disse também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí aquele anjo se apresentou e falou, eu sou o Satanás, aquele anjo caído do céu, e levou Jesus para um monte muito alto, e apresentou a ele todas as belezas da natureza, tudo aquilo que a terra possui. E falou, Senhor Jesus, se tu prostrado me adorares, tudo isso te darei, porque a mim me pertence. E Jesus, com desprezo, olhou para Satanás e disse, vai-te, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele renderás culto. Nesse momento, Jesus, cansado, é atendido pelo anjo Gabriel, e ele volta lá para o lugar onde ele havia sido batizado. E quando João Batista vê a Jesus, ele estende a sua mão e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João já havia cumprido o seu plano, o plano de Deus aqui na terra. E agora, João, logo após isso, é levado para a prisão, é morto, vários dos seus discípulos seguem a Jesus. E Jesus realizou um trabalho tão extraordinário aqui na terra, nos 3 anos e meio subsequentes, que a Bíblia diz que um livro do tamanho da terra não seria suficiente para narrar todos os milagres realizados por Jesus, porque cidades inteiras por onde ele passava, não ficava um só doente, porque ele curava a todos. Chegou a sexta-feira da paixão, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, passou a sexta, o sábado, e no domingo de madrugada, ainda escuro, aquela sepultura havia sido muito bem guardada, colocada uma pedra que jamais um homem poderia removê-la, selada com selo romano. Ali ao lado estavam soldados romanos fortes, para não deixar ninguém tirar o corpo de Jesus. Ali estava Satanás juntamente com as suas hostes. Mas quando aqueles 2 anjos vieram do céu, o seu fulgor era tão grande que o próprio Satanás se retirou, não suportando a glória celestial. Os soldados caíram por terra e o anjo Gabriel pega aquela pedra como se fosse um seixo, remove e abre a sepultura de Jesus. E ele chega para Jesus e diz, Jesus, teu pai te chama. E Jesus levanta com a força do seu poder, porque ele é Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, diz ele. E nesse momento, Maria Madalena entra para dentro do cemitério. E ela vê a tumba de Jesus vazia, e encontra o mestre ali. E ela diz, levaram o meu mestre, chorando. E de repente alguém começa a falar com Maria Madalena. E quando ela viu aquela voz familiar, Maria, ela sentiu que estava na presença de Jesus. E ela lançou-se aos pés de Jesus para adorá-lo. E Jesus disse, não faças tal. Ainda não subi para o Pai, ainda não recebi a honra do meu Pai. Avise a Pedro e aos demais apóstolos que logo estarei com eles. Nesse momento, Jesus toma aquelas almas que haviam sido ressuscitadas com ele e ele parte para o céu. Eram 33 anos distantes do céu. Jesus estava com saudades. Havia ali uma festa preparada para ele. Jesus passa pela fileira dos anjos e vai até o Pai. E diz, Pai, se tu não receberes essas almas preciosas que trago comigo, que representam aqueles que ressuscitarão nos últimos dias, não aceites também o meu sacrifício. E Deus olha para Jesus e diz, não só aceito essas almas preciosas que vêm contigo, mas também o teu sacrifício, porque ele foi completo. Jesus ficou aquele dia todo ali, festejando com os anjos, com o Pai, com o Espírito Santo. Foram momentos de alegria. Mas no domingo à tarde, 2 discípulos viajavam de Jerusalém a Emaús. E eles iam discutindo os últimos acontecimentos que antecederam
a crucifixão de Jesus. E quando, de repente, um terceiro homem entra no meio deles e começou a conversar com eles. E a conversa foi agradável. E, de repente, eles perceberam que estavam chegando em Emaús. E os dois disseram: o Senhor nos proporcionou uma viagem tão boa, tão agradável, fique conosco. Ele aceitou o convite e eles pediram que ele agradecesse a Deus pelas bênçãos da alimentação e pela maneira do partir do pão. E também, pela oração que foi feita, eles sentiram que estavam na presença de Jesus. De repente, Jesus desapareceu do meio deles. Eles esqueceram que estavam com fome, que estavam com sede e saíram correndo para Jerusalém para contar aos seus colegas discípulos o que havia acontecido. E quando eles estavam voltando, um deles disse: você percebeu que ardia em nosso coração quando ele falava? Quando chegaram em Jerusalém, encontraram os discípulos, Jesus já estava lá. Jesus ficou cerca de 40 dias aqui na terra. Ele comeu mel, comeu peixe, foi testado por Tomé. E durante esses 40 dias ele preparou todo o ministério que os discípulos desenvolveriam. Terminados os 40 dias, ele convidou os discípulos para que fossem até o Monte das Oliveiras, porque ele faria ali a última despedida. Eram 500 discípulos, leigos, por caminhos e valados, discretamente, emocionados. Aqueles discípulos caminharam para o Monte das Oliveiras. Jesus despediu, falou: agora vocês vão até um local preparado para vocês em Jerusalém. Vocês vão ficar lá, orando, jejuando, se preparando. E quando vocês estiverem preparados, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. De repente, Jesus começa a ser assunto ao céu. Os discípulos estão olhando para Jesus, Jesus olhando para os discípulos. Dois varões galileus, dois varões aparecem perante os discípulos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está sendo assunto ao céu há de vir do modo como viste subir. Ele falou: agora vocês vão lá para Jerusalém e fiquem no local preparado, esperando a descida do Espírito Santo. E eles saíram contentes e foram para lá. E lá eles jejuaram, lá eles oraram, lá eles estudaram a Bíblia. E quando eles estavam preparados, o Espírito Santo desceu em forma de língua de fogo sobre eles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E, de acordo com aquilo que nós lemos aqui em Atos 2, eles se tornaram tão poderosos que Pedro, num só sermão, conseguiu batizar quase 3.000 almas. E aumentou depois para 5.000. E eles pregaram o Evangelho por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Nós lemos depois já o resultado desse trabalho, além da pregação do Evangelho, o cuidado que eles tiveram com as pessoas, com os pobres. E todos estavam, todas as manhãs, orando e se preparando para o trabalho de Deus. Depois nós lemos uma outra passagem, que está em 1 Coríntios 2, o verso 14. Que o homem natural não entende as coisas espirituais e nem pode entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para que a gente entenda o que é o espiritualismo, é necessário que a gente entenda o que é o Espírito Santo. Nós já falamos alguma coisa sobre ele, mas gostaríamos de falar um pouquinho mais para evidenciar o Espírito Santo e aí nós entenderemos na profundidade o que significa o espiritualismo. Em Gênesis 2:7, quando Deus criou o homem e soprou nas suas narinas, o homem tornou-se alma vivente. Deus criou o homem espiritual. Mas quando o homem comeu do fruto proibido, ele se tornou um ser natural. Em Êxodo 4, nós vemos uma história interessante. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro e de repente ele viu uma sarça que queimava e não se consumia. E aí Moisés se aproximou dessa sarça. Ele era um homem muito inteligente e quando ele se aproximou, ele ouviu uma voz dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí Deus deu a ele a incumbência. Falou: tenho o meu povo sofrendo no Egito e eu gostaria, Moisés, que você tirasse o meu povo de lá. Moisés deu uma série de desculpas. Deus não aceitou nenhuma delas. Falou: mas eu vou ensinar para você alguns milagres que você vai ter que realizar lá para que eles possam aceitar, porque eles são um povo feiticeiro. Ele disse: que você tem na mão, Moisés? E Moisés falou: eu tenho uma vara que eu cuido das ovelhas do meu sogro
Jetro. Ele falou, então joga essa vara no chão. E Moisés jogou aquela vara no chão. E quando ele jogou aquela vara, ela tornou-se numa cobra, numa serpente. E a cobra era venenosa e Moisés fugia da serpente. E aí Deus falou, pega no rabo da serpente. E Moisés pegou no rabo e aquela serpente tornou-se novamente naquela vara. E aí Deus falou, coloca a sua mão no peito. E Moisés colocou a mão no peito e ela ficou branca como a neve. E Deus falou, coloque novamente. E ele colocou e a mão ficou sã. Aí Deus falou, pode ser que com esses 2 milagres, Faraó ainda não te ouça. Eu vou ensinar para você um terceiro milagre. Você vai chegar lá no Egito, vai pegar a água do rio Nilo e vai jogar na terra. E quando você jogar na terra, ela vai se tornar em sangue. E foi isso que aconteceu. Quando Moisés começou a lançar a primeira praga no Egito, Faraó passou a ouvi-lo. Nós temos um outro episódio interessante que aconteceu com Elias, o grande profeta de Deus. Elias havia feito ficar sem chover 3 anos e meio, depois ele fez chover e ele matou os profetas de Baal. E ele soube que a rainha disse que enquanto ela não descontasse o que ele fez com os profetas, ela não descansaria. E Elias então sai correndo desesperadamente para o deserto e deita-se debaixo de um pé de zimbro. E quando ele deita, ele sente um toque divino de um anjo dizendo, levante e coma. Estava ali uma botija com água e também um pão cozido. Elias levantou-se, comeu e bebeu, mas deitou novamente. E o anjo falou, levante-se novamente porque você vai viajar muitos dias. E com aquele pão e aquela água, Elias viajou cerca de 40 dias. Chegando a uma caverna, ele disse, Senhor, eu quero morrer. E Deus aparece a ele. Primeiro veio uma tempestade, Deus não estava na tempestade. Depois veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois vem uma voz mansa e suave. E Deus estava na voz mansa e suave. E Deus falou, Elias, eu ainda reservei 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos perante Baal, mostrando a Elias que enquanto ele estava pensando que ia morrer, Deus iria trasladá-lo para o céu. Havendo falado sobre o Espírito Santo, gostaria de falar agora sobre o espiritualismo. O que é o espiritualismo? O espiritualismo, ele fica mais ou menos no meio entre o mundanismo e o espiritismo. É uma forma que nós podemos entendê-la lá no Jardim do Éden. Quando Satanás utilizou a serpente e entrou no jardim para tentar a Eva, ele usou o espiritismo. Mas quando Satanás utilizou a serpente para encantar a Eva, ele usou o espiritualismo. É curioso que o espiritualismo começa no Brasil, através de 2 homens que vieram da Suécia. Eles estavam assistindo um culto na Igreja Batista e eles receberam um espírito diferente. E eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus e veio um outro cidadão da Itália, de origem valdense, que também recebeu o mesmo espírito e fundou a Congregação Cristã no Brasil. Em 1938, um pastor adventista, ele se apostata, recebe esse espírito e funda a Igreja Adventista da Promessa. De 1910 até 1950, é chamada a primeira onda do espiritualismo. Em 1950, eles mudaram um pouco a forma de culto e eles começam a pregar a volta de Cristo com o Espírito Santo mais suave, através do rádio, e essas igrejas cresceram e proliferaram. Em 1970, o espiritualismo toma uma forma maior, mais aperfeiçoada, e eles fazem uma junção do candomblé com o paganismo e mudam a forma de culto, tirando ofertas de maneira de sacos e dizendo que dar oferta é uma loucura de fé e levando o povo a fazer um negócio com Deus, dizendo quanto mais você dá para Deus, mais você ganha. E o espiritualismo então tomou conta de todas as igrejas e criou igrejas grandes e famosas, dizendo que a religião é uma coisa assim, alegre, feliz, e a música deve ser dançante, e que a pessoa deve estar sempre contente, que a pessoa deve ser rica, e que mostrando que aqui na terra as nossas riquezas e tudo isso é uma maravilha, e que parece que a vida espiritual consiste apenas nisso. E aí inundou, através de todos os países do mundo, mudando inclusive a forma de culto. Em Portugal, os portugueses têm uma forma de culto assim, tinham uma forma de culto antiga, bem séria,
e eles passaram a dançar e acompanhar o espiritualismo naquele país. O espiritualismo está tomando conta da terra. Interessante que a senhora White, ao se referir ao espiritismo, porque o espiritualismo é uma forma de espiritismo muito mais sutil, ela viu um comboio de trem que viajava em alta velocidade e tomava conta da terra. E tinha duas pessoas dirigindo esse trem. E ela perguntou ao anjo o que significa aquilo. E ele falou que aquilo é Satanás propagando o espiritismo por toda a terra. O espiritualismo certamente mudará a mente das pessoas, porque o espiritualismo é mais ou menos quando termina o dia e começa a noite. O espiritualismo é uma forma de fanatismo, é um fenômeno, é alguma coisa assim que é diferente do normal, do usual. A forma de culto que Deus deseja que seus filhos tenham é uma forma de culto racional, um culto racional, silencioso, calmo, como se nós estivéssemos na presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Por isso que Deus disse para Moisés, descalça os teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Mas o espiritualismo faz com que o indivíduo fique na presença de Deus, mas de maneira solta. Ele levanta os braços, ele caminha, parece que ele está mais ou menos que nadando dentro de um determinado recinto. Ele não fica como Deus gostaria que ficasse. E veja, a única forma de nos livrarmos do espiritualismo é seguir a palavra de Deus. Isaías 8:20 diz, a lei e o testemunho. Se não falarem segundo essas palavras, nunca verão a alva. Em Apocalipse 14:12 diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19:10 diz, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É curioso que todas as igrejas estão sendo contaminadas pelo espiritualismo. Parece que o pessoal está cansado de uma forma de culto normal, da forma de culto usual, que tem sido feito desde os anos do início, quando Deus estabeleceu o culto aqui na terra. E parece que em busca de algo diferente, em busca de uma satisfação de anseios que estão tomando conta da alma. Nessa busca, as pessoas estão correndo atrás do espiritualismo. E a verdade é que esse espiritualismo vai continuar crescendo. E ele vai tomar conta da terra. Quando a Bíblia diz, vi sair da boca da besta, da boca do falso profeta e da boca do dragão, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, irão aos reis da terra reunidos para a batalha do Deus Todo-Poderoso. Ela está dizendo que o espiritualismo tomará conta da terra. É bom a gente citar como é que o espiritualismo se apresenta. Pode se apresentar em forma de fogo brotando da terra, pode se apresentar na forma de anjo vindo falar com os seres humanos, pode se apresentar na forma de fogo pegando nas árvores, pode se apresentar de maneiras diferentes daquelas que nós estamos acostumados a ver. Todo tipo de culto que é diferente daquilo que a Bíblia orienta, que a Bíblia ensina, pode fazer parte do espiritualismo. Se realmente a pessoa estiver com Deus, tiver um relacionamento íntimo com Deus, tiver uma vida de paz, uma vida de amor, ela não será confundida. Mas o Apocalipse diz que a segunda besta do Apocalipse fará tão grandes sinais e prodígios que até fogo vai fazer descer do céu. E nesses sinais e prodígios, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Se possível fosse. Portanto, os escolhidos de Deus, aqueles que se demorarem aos pés de Jesus, através da oração, através do estudo da Bíblia, através da lição da escola sabatina, através da meditação, através de um relacionamento íntimo com Deus, através de uma vida pura, de paz, pregando o Evangelho, se preocupando com as coisas sagradas, certamente estes não serão confundidos. O que precisa acontecer conosco é ficarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. E não ficar atrás de coisas diferentes. Existem pessoas que parece que estão sempre em busca de coisas diferentes, nunca estão satisfeitas. E essas pessoas poderão ser pegas como armadilha de Satanás. Nós temos o exemplo de Eva,
criada à semelhança de Deus, sem propensão para o mal, recebendo a presença de Deus todos os dias no jardim do Éden, sendo avisada por Deus que nunca devia deixar o seu esposo ficar sozinha andando pelo jardim. Ela desobedece a Deus, sai de perto do seu esposo, pensa que é forte, pensa que está preparada, de repente se aproxima da árvore da ciência do bem e do mal, mas ainda se acha poderosa, e agora, com todas essas qualificações, ela olha para a árvore da ciência do bem e do mal e ela vê ali a serpente, a sua companheira inseparável, aquela que passeava com ela pelo jardim, aquela que disputava com ela em beleza. A serpente tinha a cor de ouro polido quando bate o sol. Era uma das criaturas mais belas e mais inteligentes do jardim. E Eva, a obra-prima da criação, era tão bonita quanto a serpente. E agora, quando ela olha para a árvore e vê a serpente ali comendo e se lambuzando, e ela acha aquilo bonito, e a serpente começa a falar com ela, e ela dá ouvido à voz da serpente. Ela é ludibriada pela serpente, ela é hipnotizada pela serpente. E a serpente usou a parapsicologia para enganar a Eva. E Eva agora, encantada pelas palavras da serpente, ela é levada nessa onda e passa a ser um instrumento de Satanás. Ela é enganada pela serpente. Isso pode acontecer conosco. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. O livro Espírito de Profecia, no final do Grande Conflito, diz que quando o espiritualismo tomar conta da terra, o Espírito Santo baterá suas asas e partirá para o céu. E essa terra será entregue nas mãos de Satanás, para ele realizar tudo aquilo que ele preparou durante 6.000 anos. Portanto, fiquemos atentos e não deixemos que o espiritualismo tome conta da nossa vida. O que Deus quer que nós sejamos seres espirituais, de acordo com a sua vontade, sendo homens santos como Deus quer.